Sejam todos bem-vindos para o canal Mundo Esotérico, um canal que aborda assuntos relacionados com a teosofia, esoterismo, metafísica, ocultismo e assuntos afins, né? E nós vamos iniciar um programa, né? Uma grande quantidade de programas nos quais vamos abordar a sabedoria das religiões, tudo o que há desta sabedoria nas máximas do judaísmo, nas máximas do maometismo, nas máximas também do taoísmo, do shintoísmo e outras tradições, né, mais conhecidas como o budismo, o cristianismo, também sobre o confucionismo e o hinduísmo, né? São assuntos interessantes, essas máximas que ultrapassam toda aquela visão mais restrita, né, da visão dogmática, e que muitas das vezes, dentro da nossa capacidade de raciocínio, de inteligência, elas já não permeiam o nosso meio, né? A não ser com olhos mais profundos, com olhos mais esotéricos, para que possa sim dar a devida compreensão dessas grandes máximas, né, dentro dos livros sagrados das religiões. É interessante, né, fazendo uma pequena introdução, né, que o próprio aparecimento de qualquer literatura escrita, ela existiu como uma vasta e complexa literatura oral entre as muitas diversas nações antigas, né? E a sua origem nós só podemos conjecturá-la, né? Ela remonta ao início da história não escrita do homem, a qual se criou-se de fato uma necessidade de se comunicarem instruções aos jovens e de preservá-las para a posteridade. Então toda essa literatura primitiva, ele foi de fato um grande reservatório de sabedoria popular acumulada e que serviu, né, para a própria nação, aquele povo, aprender através das experiências de um passado remoto a fazer melhor as coisas, né? E justamente para evitar, né, e poupar sofrimentos e fracassos. E foi justamente para fixar essas próprias instruções, meus caros ouvintes, na mente dessa juventude, que os mais idosos acharam fundamental, né, necessário, engendrar um certo número de expedientes literários. Então esses próprios idosos, né, com essas capacidades, essas habilidades, né, em cujas mãos pesavam a grande responsabilidade de deixar a sua instrução, de que é, acima de tudo, né, para a instrução desses jovens, atrair e prender a atenção, e que frequentemente o próprio desenvolvimento da atenção ele vai depender do modo que se lhe vai apresentar o tópico, né, de uma forma literária. Então, uma vez prendida a atenção, né, essa própria lição, essa própria instrução, ela tinha que ser formulada, né, de uma maneira em que fosse prontamente apreendida e fundamentalmente gravada na memória. Então os próprios instrutores, para que eles pudessem lograr com êxito seus objetivos, esses primitivos instrutores relatavam aos seus ouvintes
as próprias experiências de grande importância, ou por sua mesma apresentação imaginosa, faziam aparecer as experiências como se fossem de grande importância. Posteriormente, foi imperioso, meus caros, reduzir em poucas palavras, a ideia básica desses ensinamentos, em que se empregavam somente essas instruções orais, de sorte que pudesse, por seu sentido e forma, essas palavras trazessem uma cativação à imaginação e pudessem se fixar seguramente na memória. Então essa própria necessidade pedagógica, ela fez nascer bem cedo uma extensa variedade de formas literárias, em que a própria fábula, a alegoria e o próprio mito, eles desempenharam um papel importantíssimo. E todas essas formas, elas tinham por finalidade conduzir a mente do ouvinte a uma inevitável conclusão. Então, na própria prática desses antigos, a própria conclusão ela tinha que vir primeiro, pois esse era o próprio objetivo da lição. E a própria conclusão, ela visava pela instrução, tomava frequentemente a forma de um provérbio ou uma sentença. Agora entramos no campo do provérbio, E o provérbio é justamente uma das mais primitivas formas de literatura, se não for a mais primitiva, e foi amplamente reconhecida, meus caros, como sendo um dos veículos mais eficazes para infundir no povo um código de moral ou um sistema de ética. A utilização do provérbio para ensinar moral e ética, ela nasce muito naturalmente, pois na antiguidade toda a instrução era de responsabilidade do sacerdócio. Cada lição se tornava uma lição religiosa e cada conclusão uma conclusão moral. Então, primitivamente, quando se ensinava o pastor a treinar e tratar o seu cão-pastor recém-domesticado, as lições neste particular, como se podem ver nas escrituras sagradas de uma tradição do próprio Zoroastro, elas assumiram uma formulação religiosa e foram apresentadas como mandamentos emanados diretamente do santo ser, como na tradição zoroastriana, como Ahura Mazda. Interessante também que os povos de zonas subtropicais, eles eram flagelados por muitas epidemias causadas pelo pescado ou a carne, e muitas das vezes o uso desses alimentos prejudiciais eram considerados religiosamente impuros, e trouxe toda uma modalidade de apresentação da própria instrução que era manifesta isso em todas as religiões, desde as mais primitivas até as mais recentes. E o próprio sacerdócio, ele sempre se interessava principalmente pelo bem-estar do povo, e os seus ensinamentos eram sobretudo dedicados a conceitos éticos sobre as relações do homem com o seu próximo ou com o seu Deus. E todas as religiões nós deparamos com um vasto acervo de provérbios sobre formas literárias as mais diversas. E mesmo em todos esses livros sagrados das religiões do mundo, nós encontramos grandes tesouros de parábolas, de fábulas, de provérbios e preceitos que ao longo dos séculos mantiveram o seu brilho e estão bem vivos até nos dias de hoje os seus ensinamentos espirituais.
E nessa vamos abordar posteriormente, né, diversos aspectos da sabedoria dessas grandes religiões. Traremos toda a sabedoria e riqueza dessas tradições para que possamos de fato trazer à tona aí uma compreensão, uma comparação e um perfeito entendimento dessas máximas religiosas. E aí eu convido posteriormente para os estudos que nós faremos a respeito, né, dessa temática bem interessante que é a sabedoria das grandes religiões. Um forte abraço a todos e Namastê.